Olá pessoal, bem-vindo ao curso Estrutura de Dados em C. Na aula de hoje nós vamos falar sobre pilha, tá? Começando um novo assunto. Nós vamos estudar duas implementações, nós vamos aprender duas implementações, que é a implementação em vetor e a implementação usando uma estrutura dinâmica, ok? Então o termo em inglês para pilha é stack, que é bastante utilizado, eu gosto de utilizar isso no código, certo? Então vamos adotar esse termo stack e pensem numa pilha de pratos, que isso talvez seja uma boa metáfora aqui para o que a gente quer implementar ou para o comportamento que nós desejamos obter, certo? Esse comportamento ele é chamado de LIFO, que é Last In First Out, ou o último a ser inserido, o último a entrar é o primeiro a sair, tá? Então pense numa pilha de pratos, você coloca um prato, depois você coloca o segundo prato, depois você coloca o terceiro prato. Se você quer remover um dos pratos, qual prato você vai remover? O terceiro, por quê? Porque é o que está mais acima, é o que está mais fácil de ser retirado, não tem nada acima dele, certo? E aí você tira o terceiro prato, você coloca um quarto prato. Então agora você tem o quarto prato, na verdade é o terceiro, porque você já tirou o terceiro. E se você quiser retirar um novo elemento, é esse que você acabou de inserir, certo? Então é esse cenário que a gente tem. A gente vai sempre inserindo no topo e vai removendo do topo. Então o topo ele é o único elemento que pode ser acessado dentro da estrutura de pilha, certo? Por que a gente quer manipular pilhas? Essa estrutura, em alguns problemas, é interessante a gente deseja esse comportamento, ou seja, você quer inserir valores que, de forma a sempre o último valor é o que você, se em algum momento você quer remover, você sempre vai remover do último valor. Então você vai guardando valores e depois você vai removendo na ordem contrária com que eles foram colocados. Então se a gente pensar as funções recursivas, como que um compilador usa isso? Ele usa uma estrutura de pilhas para resolver. Toda chamada de funções, na verdade, não apenas as recursivas, ele usa um sistema de pilhas, porque se chama uma função, e aí se dentro daquela função você chama outra função, o que ele faz? Ele empilha aquela chamada e vai para a próxima. E está processando essa próxima. Se dentro daquela função você tem uma outra chamada para a função, você empilha aquela função e vai para a próxima. E assim por diante. Quando você acaba de processar uma função, o que você faz? Você vai na pilha de funções, pega a última função que foi empilhada e continua a execução de onde você parou. E aí quando acabar aquela, você volta para a lista de novo e pega a última que você acabou. Se nesse momento aparece uma nova função, você vai empilhar essa nova função e vai continuar esse mecanismo, certo? Assim como o mecanismo de desfazer e refazer dos editores de texto também funciona dessa forma. Porque na medida que você vai fazendo alterações no seu texto, na sua planilha, sei lá, você vai inserindo essas alterações numa pilha. Se você aperta o botão desfazer, o que você faz é você vai nessa pilha, você retira um valor de lá e desfaz aquela ação que tinha sido feita, ok? E aí você coloca esse valor, essa ação, você coloca numa outra pilha, que é a de refazer. Caso você queira refazer o que você desfez, então você tira daquela outra pilha e joga. Então ele fica brincando ali com duas pilhas para fazer todo o controle de refazer e desfazer dos editores aí. A navegação entre páginas web funciona do mesmo mecanismo, ou seja, da mesma forma. Por quê? Você acessa um site, depois você vai para outro site. Quando você sai do site que você estava e vai para outro, ele joga aquele site na pilha. Por quê? Porque se você clicar no botão voltar, ele vai na pilha e vê qual foi o último endereço que você acessou e volta. E aí se você apertar voltar de novo, ele vai pegar o penúltimo elemento e assim por diante. Calculadoras, tá? Utiliza para fazer expressões matemáticas. Existem notações matemáticas pré-fixadas, pós-fixadas, infixadas, que permitem a calculadora definir, certo? Como que define qual é a primeira operação a se fazer, se você coloca parênteses, se você tem precedência de operadores, etc. Isso tudo, se você usar uma pilha, você consegue resolver isso de uma forma até fácil, ok? E também conversão de número decimal para binários, assim como outros tipos de problema que nós vamos ver no decorrer das atividades aí que a gente vai ter para resolver, ok? Então, ao se pensar numa pilha como um tipo abstrato de dado, nós temos que ter em mente que nós temos que definir uma estrutura, e nós temos uma estrutura e nós temos um conjunto de operações, ok? Então, essa estrutura, ela tem duas principais informações ali, ela tem que ter duas coisas, que é uma lista e o topo, certo? Para definir quem é o topo da minha lista. Veja que essas duas informações são importantes e eu preciso ter de alguma forma
ter essas duas informações, porque a minha lista são todos os valores que eu inseri no decorrer das operações. E o topo é quem é a bola da vez, quem está no topo ali da lista, ok? E com relação às operações que nós temos é a operação de criar uma nova pilha, que eu chamo de new stack, a operação de empilhar, que em termo inglês é push, então o empilhar sempre vai receber um valor para colocar na pilha, o desempilhar, que é tirar um valor da pilha, que é o pop, o top, nesse caso, a gente tem a consulta ao topo, que é o top. Veja que é muito parecido, pop e top, tá? Pode até confundir um pouco. Mas o pop, ele tira um elemento da pilha. O top, ele apenas vê quem é o elemento que está no topo da pilha, ok? E aí, testar se a pilha está vazia, a gente tem um método, a gente pode criar uma função chamada isStackEmpty, ou seja, a minha pilha está vazia, né? E para testar se a pilha é cheia, isStackFull. Veja que a pilha cheia não é todo o cenário que a gente vai precisar testar, porque pode ser que a gente quer trabalhar com um sistema ilimitado de opções para a pilha. Enquanto que o isStackEmpty, ou seja, se a pilha está vazia, isso é necessário toda vez que a gente vai desempilhar um valor, porque a gente nunca vai poder desempilhar um valor se a pilha está vazia, ou seja, se a pilha não tem valor para ser empilhado, para ser desempilhado. Ok? Se a gente quiser usar o pilha cheia, aí a gente vai usar dentro do método empilhar. Por quê? Porque eu não vou permitir empilhar se a minha pilha já está cheia, tá bom? E aí, para ilustrar, então trouxe uma simulação. Essa simulação, primeiro então eu crio aqui o P é um ponteiro para minha pilha e eu faço um new stack e o meu P recebe então a minha nova pilha. Veja que ao receber essa nova pilha, eu crio na memória uma estrutura. E para a gente só vai importar quem é o topo dessa estrutura. Como o detalhe da implementação, nesse momento eu não estou muito preocupado. Por quê? Porque eu quero apenas mostrar como a pilha vai funcionar, como que ela vai reagir às operações que eu quero desenvolver. Então, como isso está sendo feito, a gente vai ver nos próximos vídeos. Inclusive, a gente vai ver duas formas distintas de fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Aí eu vou fazer a minha primeira operação, que é a operação de push. Então, para fazer a operação de push, eu recebo a pilha e recebo o valor que eu quero inserir. Veja que o P, como ele já é um ponteiro, eu não preciso acessar o endereço dessa variável. Por quê? Porque ele já é um ponteiro, então ele já é um endereço para o meu espaço da memória lá. Então, o que vai acontecer quando eu faço o push, eu coloco 15 no topo da pilha, e aí é a única coisa que eu consigo verificar é o topo da minha pilha. Se eu faço uma segunda operação de push, agora fazendo uma segunda operação, push, a minha pilha recebe 32, o que vai acontecer? Eu já não tenho mais acesso ao valor que estava antes. Então agora o meu valor, o valor que está no topo da pilha é o 32. Se eu chamar a função top, é quem eu vou acessar, é o valor 32. Certo? Se eu faço uma nova operação de push, acontece a mesma coisa, ou seja, quem é o topo da pilha? Veja, se você pensar em pratos, eu fui empilhando, eu empilhei o prato 15, depois eu empilhei o prato 32, agora eu empilhei o prato 7, e eu só posso olhar de cima, ou seja, eu só consigo ver quem está aqui em cima, eu nunca posso olhar do lado, certo? Nesse caso. E aí, isso é o método push, ou seja, o método push é colocar pratos nessa pilha. O método pop vai ser retirar os pratos dessa pilha. Então, quando eu faço um pop da minha pilha, essa operação vai retornar um valor, certo? Que eu estou armazenando na variável x. Qual é esse valor? É o último valor, era o valor que estava no topo antes. Veja que, se eu voltar aqui, o meu topo era o 7. Então, quando eu faço um pop agora, na minha pilha, o que eu estou retirando é o valor 7. Okay? E aí ele surge um novo topo, que é o 32. Então eu tenho que ter um mecanismo para conseguir depois gerenciar esse cenário, certo? E aí eu tenho o 7 aqui armazenado. Se eu faço um novo pop, o que vai acontecer? Bom, eu vou retirar o valor 32, que era o que estava na minha pilha, e vou colocar aqui na variável x, e o novo topo agora é o valor 15. Se eu faço um novo pop, o que vai acontecer? Eu retiro esse topo, coloco na variável x, e a minha pilha passa a ter está vazia. Se eu chamar o pop novamente, veja que, nesse caso, eu vou gerar um erro. Por quê? Porque eu já não tenho mais valor a ser retirado, tá? Então eu não poderia mais chamar o pop aqui, apenas o push nesse caso. Ok? E com isso a gente tem uma ideia, então, do funcionamento da pilha. Seria muito interessante que você parasse agora, não avançasse nos próximos vídeos e pensasse um pouco sobre como implementar isso. Como definir, então, a estrutura de dados e como implementar essas operações, pelo menos a de push e de pop,
certo? Seria muito legal se você conseguisse fazer isso sem saber os conceitos, sem saber a forma, sem eu apresentar para você a forma como implementar isso. Seria um bom desafio. E aí eu deixo aí como um incentivo para que você faça, tá bom? E no próximo vídeo, aí sim eu vou mostrar como fazer a implementação, como pensar nas implementações e depois como fazer essas implementações. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do assunto e até a próxima.